Bem, vamos lá. Essa aqui é a quarta tentativa de fazer as correções. Estou apanhando aqui para o computador / programas. E é a vida, né? Vamos lá. Eu já estou desanimado aqui, já estou estressado, mas temos que trabalhar. E começamos aqui com o capítulo, a unidade 1, né? Divisibilidade. A primeira questão, tá? Aqui, sejam A e C percentuais naturais não nulos. Aqui, né, tem uma funçãozinha no Word, se foi o Word editor, que deixa esse asterisco como sendo expoentes, né? E B percentuais naturais, mostre que AC divide BC, se somente se A divide B, né? Está bacaninho. Demonstração. Nesse caso aqui, né, a pessoa que formulou a resposta, né, como é uma questão que envolve se somente se, né, e tem lá no Word uma... Vou ser chato com isso. E tem lá no Word uma setinha que tem ponta para os dois lados. Nesse caso aqui específico, tá? Eu posso resolver ela de uma só vez, ou eu posso fazer, né, do jeito clássico, que é considerar fazer em duas partes, que seria a ida e a volta, que o pessoal chama, né? Que foi a opção escolhida aqui. Se aqui no caso eu ponho esse cara como hipótese, então esse seria a tese, e logo depois ponho esse aqui como hipótese e o outro como tese. Então, colocando isso aqui como hipótese, nós suponhamos isso daqui. Então existe P percentuais naturais. Bem aqui seria mais interessante ter um ponto e vírgula, tá? Inclusive já vi até um professor que ele falava assim, tal que, né? Como se o tal fosse o ponto e a vírgula fosse o que. Não sei porquê, mas geralmente em livro de matemática, quando tu quer colocar um tal que em símbolos, você coloca um ponto e vírgula, tá? Então assim, então existe um P percentuais naturais, tal que B vezes C é igual a C vezes P. Aqui a aplicação da definição de divisibilidade. Para mim, ótimo, tem que fazer isso mesmo. Eu faço isso quase que sempre e depois eu vou ver se eu vou usar isso de alguma forma ou não, né? Se esse P vai ser necessário ou não. E aí vem o basicão, né? Ele vai dividir, tem C, tanto no primeiro membro como no segundo, ele vai dividir os dois membros da igualdade por C. Eu posso fazer isso, porque aqui em cima ele diz que o C é diferente de zero. Então, tranquilo. Aí aqui ele usou uma setinha que eu não sei... ele podia ter usado essa daqui, né? Tá aqui já, ó. Eu sei que tem, tá aqui, eu tô vendo. Tá? Ixi. B igual a P, A divide P. Perfeito. Ótima resolução. A segunda parte também é o mesmo procedimento, só que no caminho contrário. Bem legalzinho, bem explicadinho, bem organizadinho. A minha crítica vai ficar só sobre a questão do uso de inserir símbolos do Word, tá? E também bem aqui, aqui eu entendi o que foi feito, tá? Eu entendi. Eu tenho aqui uma implicação e eu tenho aqui outra implicação, tá? Só que isso dá margem para ambiguidade, do jeito que foi construído aqui. Então, qual é a questão? Eu posso também entender que aqui eu tenho uma hipótese que gera isso aqui e isso aqui. Que esses dois juntos vão gerar esse daqui, uma idempotência de uma conjunção, né? Uma idempotência de uma conjunção lógica, podendo gerar isso daqui, tá? Só uma questão mais estética. Portanto, vírgula, chegamos nisso daqui, ponto. Tá, que faltouzinho aqui no final, mas tá ótimo, tá muito bacaninho, tá? A gente vai aprendendo, eu tô aprendendo a mexer com vídeo, vocês vão ouvir eu falando, enchendo a paciência de vocês para mexer com símbolo de editores, tá? Vou dar um pause agora, porque eu não vou gravar o vídeo todinho, para depois ver que deu alguma coisa errada no final.
Agora vamos lá para a segunda questão. Segunda questão. Questão em que 98, a soma de todos os múltiplos de 6 que se escrevem no sistema decimal, faltou um parênteses aqui, né? Com 2 algarismos é, aí tem as 5 opções, que coisa boa, né? É bom se o Enk fosse do Mark também. Solução: os múltiplos de 6 com 2 algarismos são. Gostei, gosto desse começo explicando, como se estivesse falando, acho legal. 12, 18, 24, 90, 96. A soma pedida é 12 mais 18 mais tarará, 96. Aqui ainda demorei um tiquinho para entender de onde veio esse 1, né? Me assustei um tiquinho, porque aqui é 12, então seria o 12 a primeira parcela. Mas depois eu entendi a lógica, porque aqui foi usado um conhecimento, né, de que se eu pegar um somatório de números consecutivos, sendo o primeiro o 1, né, o resultado dessa soma vai ser o maior de todos, né, o último, tá? Vezes o seu sucessor, dividido por 2, né? Quem lembra da teoria dos números? E aí, nesse caso, né, eu fiz aqui a continha do lado para ver se é isso aqui mesmo, que eu não consigo visualizar que isso aqui de cara é 810, tem que fazer uma continha do lado. E muito boa resolução, muito boa. A única crítica que eu teria daqui é que tinha que fazer mais passo a passo, mas tá de boa, né? Aqui é mestrado. Só aconselho que se você for fazer isso para fundamental e médio, você sempre fazer passo a passo, sempre partir da premissa que o aluno tá em dívida com as séries anteriores, tá? Mas tá ótimo, gostei muito dessa questão. Vamos lá, próxima questão. Questão 3, né? Gostei dessa forma de fazer a questão em azul e a resposta em preto. Vou copiar, vou imitar. Questão 3 bem tranquilinha também. Com quantos zeros termina o número 100 fatorial? 100 fatorial, produto de 100, números primeiros, tá? Dos primeiros números. 100 fatorial é igual a 100 vezes 99, vezes 98, vezes... Então, aqui eu acho que já é vício meu, né? Eu já ia colocar duas cartas que eu sempre uso, que é o isto é e ou melhor. Tá? Então eu já ia colocar, se fosse eu a pessoa a fazer essa questão, né? Eu ia colocar assim, bem aqui do ladinho dos números, isto é, ou então, ou melhor. Eu já colocar isso daqui. Pode reparar que já é um vício meu. Acho que coisa que não tem nada a ver com matemática, eu já estou colocando isto é ou melhor. Para terminar em zeros, o número deve ser múltiplo de 10. No caso, 10 é igual a 2 vezes 5. Você deve contar quantas vezes 10 aparece. Como 10 é produto de 2 vezes 5. Não vou editar isso não. 10 é igual a 2 vezes 5. Você deve contar quantas vezes 10 aparece. O fator 10 aparece na decomposição do número. Tá? Isso ficaria mais formal. Como 10 é o produto de 2 vezes 5 e na fatoração temos mais 2, e nesta fatoração, neste tipo de fatoração, nem sempre uma fatoração vai ter mais 2 do que 5, né? Basta pegar algum número, né, ou alguma sequência que tenha mais fator 5, ou um 5 muito grande, né? Vamos lá. Basta contar quantas vezes 5 na fatoração. Não tem uma regrinha para isso daqui, não sei se vocês chegaram a ver, que isso aqui é determinado pelo somatório da razão do número fatorial, no caso 100 aí, tá? Dividido pelas potências do número que eu quero saber quantas vezes aparece, que no caso é o 5. E jogado isso no piso. Então, eu pego 100 dividido para 5, calculo o piso disso. Depois eu pego 100 dividido para 25, né, 5 quadrado, calculo o piso disso. E assim por diante. Vai ter algum momento que vai chegar em zero as parcelas. Mas aí eu vou aumentando a potência do número em questão, que aqui é o 5. Então, se eu pegar 100 dividido para 5, dá 20. Se eu pegar 100 dividido para 25, dá 4. E 20 mais 4, 24. Pronto. E eu colocarei aqui, eu ainda mostraria aqui que essa mesma lógica, eu faria os dois, tá? Eu faria do 5 e do 2. Mas ou então melhoraria essa argumentação aqui, de cima.
E de 100, quantos fatores de 2 aparecem, né? De 100 para 2. Aí eu tenho 100 dividido para 2, que dá 50. 100 dividido para 4, que dá 25. 100 dividido para 8, o peso disso vai dar 12. E por aí vai. Não sei se dá para entender a ideia. Mas é bem legalzinho. Ótima escrita, ótima redação. Tá? Falta melhorar só uns ajustes aqui e acolá, né? Se você faz aqui, é porque eu sou chato, mas no geral, ótima forma de resolver a questão, tá? Bem, a quarta questão não foi feita, aí eu resolvi fazer, né? Resolvi resolver. Eu percebo que aqui eu sou muito chato. O comando da questão é assim: mostre que o produto de i números consecutivos é divisível por i fatorial. E aí, uma coisa que é interessante, o que é óbvio, o que não é óbvio, né? Então, talvez para o autor da questão, esses números serem naturais não nulos seja óbvio, né? Quando coloca consecutivos. Só que o conceito de consecutivo não fica restrito a números naturais. E mesmo assim, mesmo se ficasse, ainda tem o zero, né? Então, assim, tem o zero na parada. Eu não vou considerar o zero para essa questão, por conveniência, mas seria algo fácil de demonstrar. E não vou considerar os inteiros porque o meu material, pelo menos as minhas unidades, não trabalha com isso, tá? Então, já que isso me deu um monte de desvantagem, eu vou usar essa vantagem que eu tenho agora. Vamos lá, começando a minha resolução. Primeiramente, eu tenho que imaginar uma sequência de números consecutivos. Eu tenho que escrever isso de alguma forma, entendeu? Ou pegando o número e aumentando, ou pegando o número e diminuindo. Aí, nesse caso, eu escolhi pegar e diminuir. Só que, para diminuir, né, eu tenho que dar uma analisada em como escrever isso e quais condições para escrever isso, né? Então, a primeira coisa é, como escrever isso? Beleza, eu vou pegar aqui o n vezes n-1 vezes n-2, assim por diante, certo? E eu quero que isso aqui tenha i fatores. Quando eu tenho só 2 fatores, o número que eu subtraio aqui não é 2, é 1. Quando eu tenho 3 fatores aqui, o número que eu subtraio não é 3, é 2. Então, é de se imaginar, né, que quando for i fatores, o número que vai ficar aqui não vai ser o i, vai ser i menos 1. Tá ok? E além disso, né, se eu não quero que o zero esteja presente aqui, eu coloco que o n é maior ou igual a i. Tá? Fazendo isso, eu garanto que o zero não vai aparecer aqui. Eu poderia até colocar, nesse caso, que o n seria maior que i menos 1, mas não precisa não, que seria a relação com esse cara direto aqui, tá? Vamos lá. Acho que até aqui tá tranquilo, dá para aceitar de boa, não tá tão complexo ainda. E eu escrevo aqui, explico que isso aqui de cima é o produto de i números consecutivos. Desta forma, aí eu já vou riscando logo, já usei um assim aqui, já usei um desta forma, tá? E aí nesse caso, a gente vai ter o seguinte, eu pego isso que eu escrevi aqui de novo aqui, como no meu caderno eu posso copiar e colar sem menor dificuldade, aí eu faço isso direto. Provavelmente se fosse na mão, não sei se eu faria por esse caminho. E aí nesse caso eu pego isso aqui, tá? E multiplico no numerador e no denominador por n menos i fatorial. Eu quero usar fatorial e eu quero usar combinação. E aí qual é a ideia? A ideia minha é a seguinte: se isso é um fatorial de alguém, quem seria o próximo fator? Entendeu? Qual seria o próximo fator? Observa que quanto mais eu vou avançando, mais o número que está subtraindo, o n vai aumentando. E o próximo valor, depois de i menos 1, é i. Tá bom? E como eu coloquei aqui em cima que o n é maior ou igual a i, tá ótimo. É certeza que esse cara não é negativo. Tá bom? Esse cara aqui vai ficar dentro do parênteses. Tá?
E aí vem a questão, né? Você usar todo o seu conhecimento lá de MA12 para chegar à conclusão de que essa multiplicação aqui, todinha aqui de cima, todinha aqui do numerador, ela é equivalente a n fatorial, tá bom? E aí eu tenho uma razão, n fatorial e n menos 1. E aí eu tenho que pensar onde é que foi que eu vi isso, né? Aí eu vou para arranjo ou para combinação. Eu escolhi para combinação, tá? Por quê? Porque na combinação, para quem lembra de combinação, tem o izinho fatorial não sei se é izinho, é um p fatorial, né? É um p fatorial, n para p. É um p fatorial, tá? Que aqui no caso vai ser i. E nesse caso aqui é o seguinte, ó, como sabemos, né, arrogantemente eu afirmo, como sabemos, a combinação de n para i pertence aos naturais. Isto é, né? É difícil ter uma resolução minha que não tenha um isto é. Essa é uma autocrítica. N fatorial dividido por i fatorial vezes n menos i fatorial, que pertence aos naturais. Eu peguei isso aqui que eu afirmei anteriormente e coloquei uma afirmação equivalente, ou melhor. Pronto, numa linha só eu escrevi isto é e ou melhor. Paraíso. Aqui nesse caso eu vou ter o seguinte. Eu vou reescrever essa razão aqui. Mas o que é isso daqui? É uma divisão. A primeira coisa que tu tem que perceber é que isso aqui é igual a isso daqui. Toda vez que eu queria assustar a sexta série, eu passava fração em fração. Tá? Divisões com fração. E nesse caso específico eu tenho que ter o seguinte. Se eu tenho uma divisão que pertença aos naturais, então quer dizer que o numerador, que o denominador divide o numerador. Acho que dá para internalizar isso bacana. Que é o que eu escrevo bem aqui. Portanto, o denominador, que aqui é o i fatorial, divide o numerador. E quem é esse numerador? Esse numerador a gente achou aqui em cima. Esse numerador, essa sequência de multiplicação, né? Que é o que? É o produto de i números consecutivos. Então, eu mostrei que i fatorial divide i números consecutivos, tá? E aí eu repito, sempre quando chega no finalzinho aqui, tá, gente? É um vício meu, vício da lógica, que é o seguinte, a questão pergunta, mostra que aí eu chego lá no final, né? Mostrei que o produto de i números consecutivos é divisível, alguma coisa nesse gênero. Eu sempre respondo no finalzinho, tá? Acho interessante. Essa B, pra mim, né? Vamos lá para a B. Acho que não vou dar pausa, não, vou direto aqui nessa. A B mostra que 6 divide. Aqui nesse caso eu usei o princípio de indução finita, mas podia ter usado talvez como a unidade 1. Acho que esse era o melhor caminho, apesar de não ser o mais bonitinho, porque eu vou supor que eu não sei ainda usar a divisão de Euclides, né? Que eu poderia provar que sempre esse produto aqui é par e sempre esse produto aqui divide por 3. Então aí nesse caso ficaria mais rápido. Congruência, poxa, congruência, daria para usar congruência aqui, não pode ainda, a gente nem sabe que existe isso, tá? Vamos lá. Princípio de adição finita, eu afirmo que isso aqui é para a posição P, tá? Então aqui nesse caso, P1 é verdadeiro, porque na hora que eu substituir o N por 1, isso aqui vai dar 6, e logo 6 divide 6, né? Usando a primeira proposição da unidade 1. Agora, para um dado K pertencente naturais, temos que, se o PK é verdadeiro, né, isso implica que 6 divide K. Eu peguei a mesma coisa que estava aqui em cima, se eu não errei a digitação, só troquei o K por N, tá? E usando a proposição 5, salvo engano, aí cabe lá vocês darem uma pesquisadinha, eu peguei e aumentei, adicionei aqui nesse caso, alguém que com certeza é divisível por 6, porque tem 6 aqui multiplicando, né, o número natural. E o que vem depois não importa tanto, tá? Então, o que foi feito daqui para cá?
repeti toda essa parte aqui, e adicionei um cara para cá. A unidade, eu acho que é a proposição 5. Deixa eu dar uma conferida aqui. Bom que durante o vídeo eu posso colar. Durante o ENC não, mas durante o vídeo está liberado. Deixa eu ver aqui, acho que está 5. A 6 é aquela do menor igual. Deixa eu ver, proposição 5, proposição 5, proposição 5. É essa mesmo, beleza. Tá? Dá uma relida de novo o que é a proposição 5. E vamos lá. Então eu posso adicionar esse cara que é múltiplo, né? Posso fazer isso. E aí nesse caso daqui para cá o que foi feito? Ora, eu tenho aqui o 6, eu posso reescrever ele como sendo 2 vezes 3. E aqui no caso é esse vezes esse vezes esse. Então a ordem não importa entre multiplicação, entre os fatores de uma mesma multiplicação. Então, ao invés de ficar 2 vezes 3 aqui na frente, eu coloquei só o 2 aqui e o 3 eu coloquei aqui no meio. O resultado vai ser o mesmo, tá? Próximo. Tá bom, tô fazendo o vídeo agora. Próximo, me desconcentrei agora. Daqui para cá, o que foi feito? Peguei o 3, que estava aqui fora, e multipliquei. Vai ficar 3 vezes K, 3K, 3 vezes 1, 3. Vocês já sabem disso, né? Daqui para cá, o que foi feito? Menino. Vê que essa outra parcela aqui ficou só repetindo, né? Por enquanto. Daqui para cá, eu peguei o 3K mais 3. O 3K é igual a 2K mais K. Enquanto que o 3 é 1 mais 2. Desmembrei isso, né? Próximo passo. Aqui interessante. Bem aqui, eu peguei esses dois aqui, considerei como sendo só 1. E esses dois últimos também como sendo só 1. Como está sendo multiplicado aqui, eu fiz como se fosse uma distributiva. Vai ficar esse aqui de fora, que é o 2 vezes K mais 1, vezes o primeiro, que no caso é 2K mais 1, mais, aí de novo, 2 vezes K mais 1, que está aqui, vezes o segundo, tá? Por fim, observe o seguinte, tá? Deixa eu ver se eu consigo pescar aqui a ideia. Aqui nesse caso, eu vou ter o seguinte. Eu tenho K mais 1 mais 2K mais 1. Aqui também eu tenho K mais 1, 2K mais 1. Posso deixar em evidência, tá? Deixei aqui. E aqui eu vou pegar, no caso, vai ficar esse K que está aqui fora, aqui, ó. E esse 2 que está aqui fora, aqui. Certo? Nessa parte aqui eu não mexi, eu repeti, tá bom? E por fim, aqui nesse caso só fiz trocar esse para cá. Troquei de posição, tá? Repeti o restante. Acho que vai para outra página. Foi. Vejamos. Não queria que tivesse ido para outra parte, mas vamos lá. Aqui eu tenho K mais 1, K mais 2. Aqui eu tenho K mais 1, K mais 2. Se eu deixar em evidência, vai sobrar o 2K mais 1 e o 2. Então vai ficar 2K mais 1 mais 2. Tá bom? E aqui eu só fiz tirar o parênteses para deixar todo mundo junto. E aqui deixei o 2 em evidência. Pronto. Se você analisar bem isso daqui, isso aqui é PK mais 1. Aí faltou só um textinho aqui no final, né, dizendo que o que foi exposto acima foi demonstrado que Pn é verdadeira para todo N pertencente aos naturais. Faltou um textinho aqui, fico devendo. Aí vocês sabem fazer esse texto. Espero que vocês saibam. Tá? Tranquilo. Vamos finalizar por hora. Onde é que eu finalizo aqui? Que eu tô